Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciclo PDSA. Na aula de hoje a gente vai colocar em prática todos aqueles conceitos que a gente viu na aula anterior, né, que compreendeu aí a segunda fase do ciclo PDSA, a etapa de execução, tá bom? Para isso a gente vai retomar aquele exemplo que a gente fez o planejamento, né, o exemplo da loja de roupas infantis, né, online, que é a loja Baby do Biruleibe, tá? Não sei se vocês estão lembrados, mas uma das saídas da etapa de planejamento é o cronograma, né? Então a gente fez toda a estrutura do que a gente gostaria de fazer, do que a gente gostaria de testar, e a gente elaborou esse cronograma, né? Então, basicamente, a gente vai comprar duas publicidades, uma do Facebook e uma do Instagram, elas não podem ultrapassar ali uma medida de R$ 80 e R$ 60, né? E também a gente vai oferecer desconto e frete grátis na primeira compra para todos os produtos que a gente comercializa ali no site, tá? Então, a gente vai também, só para frisar aqui, a gente acompanha um indicador, né, durante toda essa etapa de execução e vai registrando os dados. Mas só para ficar mais claro para vocês, né, então, como a gente viu na aula teórica, um, aplicado, né, nesse exemplo, a primeira coisa que a gente teria que fazer é avaliar o sistema de medição, né? Então, por exemplo, de onde que está vindo os dados, né? Taxa de visitas diárias, geralmente se usa o Google Analytics, né? Que é uma ferramenta bastante confiável, então não faz sentido a gente fazer um teste estatístico ali ou avaliar aquele sistema de medição. Ele uh, é bem confiável. Então, essa avaliação de sistema de medição, a gente já pode confiar no método que a gente está utilizando, porque é amplamente utilizado e a fonte de erro é baixíssima, tá bom? Também a gente teria que avaliar o sistema utilizado para captar os dados de receitas, né? Mas isso eu acredito que também para o exemplo, né, para o escopo do exemplo que a gente está mostrando aqui, a gente consiga dados confiáveis, tá bom? É claro, se você tiver alguma dúvida em relação a isso, deixa um comentário aí que a gente pode discutir, tá? É, então, nessa etapa a gente também teria que treinar a equipe, né? Por exemplo, o fulano 1 e o fulano 2, né? Que vão comprar a publicidade no Facebook, vão acompanhar os indicadores de quantidade de visitas. Então, era interessante passar algumas instruções, né? De como comprar, quais são as variáveis que envolvem uma publicidade nessas redes sociais, tá bom? Ah, é também importante respeitar os prazos aqui, então a duração dos testes ela tem uma medida aí, né? A gente vai comprar uma publicidade no Facebook e a gente vai acompanhar o indicador de visitas durante 30 dias, né? E a publicidade também vai ter essa mesma duração, tá? Então é interessante que a gente acompanhe todas as variáveis aí que a gente já especificou, tá? E é interessante, então, também frisar aqui para a gente registrar e monitorar constantemente os indicadores responsáveis pelas atividades e os responsáveis pelas atividades, tá? Então, por exemplo, aqui o indicador de quantidade de visitas do site e o fulano 1 e o fulano 2, que são os responsáveis por registrarem aqueles dados, né? Acompanhar para ver se eles estão fazendo tudo certinho, se eles iniciaram a tarefa no dia correto, tá? Então, isso que é importante aqui fazer na etapa de execução, tá bom, gente? Também o fulano 3 ali, que ficou responsável por acompanhar o faturamento mensal, né? Ele e o fulano 4, é interessante que você também fique de olho nessas pessoas aí para ver se as datas estão sendo cumpridas, se o prazo está sendo cumprido, se a contramedida está sendo satisfeita, tá bom? E aqui o exemplo que eu dei para vocês, né, aqui então foi um resultado, um output que a gente teve da etapa de execução. Né? Então o gráfico da esquerda é o de faturamento mensal, então esses dados em azul, eles indicam aqueles dados que a gente já tinha, né, coletado durante 12 meses, né, eu já tinha mostrado anteriormente na etapa de planejamento, então a gente coletou como o tempo de execução aqui dessa fase ele é de 60 dias, a gente coletou 2 meses, né, o faturamento mensal aí respectivo a 2 meses
que correspondem aos 2 meses de execução do ciclo, tá? E é interessante perceber aqui que a gente vê uma diferença significativa nas duas fases, né? Então a gente teve uma fase, a fase anterior, que o faturamento estava mais ou menos ali em R$ 1.500, após as mudanças a gente foi para um faturamento aí de aproximadamente, em média ali, R$ 2.200, tá? É interessante a gente perceber que com esse tipo de gráfico e até mesmo com o espaço amostral que a gente está coletando os dados de faturamento, a gente não consegue talvez ter grandes insights, né? Então a gente não consegue estabelecer uma relação tão direta, né? Até porque o número de visitas, que é o gráfico da direita, ele é acompanhado diariamente, então o espaço amostral é maior, você tem mais pontos. Então é difícil você comparar e avaliar o faturamento somente com os 2 pontos, mas é claro, né, a gente vai discutir mais isso na próxima etapa, né, do ciclo. Mas é interessante aqui que você perceba já, comece a perceber essas coisas, né? Então, na etapa de planejamento, por isso que eu falo para vocês, que é o coração de um ciclo, né? Era interessante a gente verificar isso, né? A gente desafiar aquelas medidas que a gente ia tomar, porque a gente ia chegar aqui na etapa de execução e ia começar a coletar dados diariamente de faturamento, né? Então, isso que é interessante a gente fazer na etapa de planejamento para quando a gente comece a executar, a gente não se depare com esse tipo de resultado, tá? Mas enfim, já do ponto de vista do número de visitas, né, a gente acompanhou aqui, no gráfico a gente vê que os 2 testes eles foram bem executados, né, a gente tem 30 pontos para cada variável, né, uma que é o número de visitas diárias para o Instagram, né, e uma para o Facebook. Então, após a publicação do anúncio no Facebook, a gente percebe aqui rapidamente que houve um aumento ali do patamar do número de visitas, ficou em torno de 190 visitas, tá? Após a publicação do Instagram, a gente verifica que também teve uma leve subida ali no patamar de visitas para 130 visitas diárias, né? Então, o fluxo de visitas ele aumentou aí, principalmente em relação aos anúncios que a gente publicou no Facebook, né? O retorno que o Instagram provocou aqui, ele não foi tão notável assim, até porque a gente estava numa média ali, a gente vinha numa média de 100 visitas diárias, né? Então é interessante a gente anotar isso, né, para ir para a próxima etapa, que é a etapa de study, e analisar mais criticamente esses dados, tá? Então a gente vai pegar todos esses dados e vai, né, verificar se as hipóteses elas foram satisfeitas, vai discutir mais detalhadamente isso. Mas é interessante que na etapa de execução você acompanhe a coleta desses dados e já verifique, né? Poxa, às vezes pode acontecer de em um dia você não ter o dado, você não ter conseguido coletar o dado. Então, aqui no gráfico você já justifica na etapa de execução o que aconteceu naquele dia, porque você não coletou o dado, por exemplo, né? E não espere fazer isso, justificativas na etapa de study, né? Isso tudo para deixar a etapa de study bem mais fácil, né? E cumprir com o objetivo dela, que é justamente analisar esses dados mais criticamente, tá? Então, por isso que é importante você acompanhar durante a fase de execução os dados em tempo real, tá? Para justamente chegar na etapa de study você já ter conseguido identificar outliers, por exemplo, ou pontos faltantes, tá bom? Que não é o caso desse exemplo, porque ele é um exemplo teórico, tá? Isso aqui não existe no mundo real, uns dados tão bonitinhos assim dificilmente vão existir no mundo real, tá bom? Eu espero que tenha ficado mais claro os conceitos que a gente discutiu nessa aula, e se você tiver alguma dúvida, comente aí no espaço de comentários que eu vou tentar ajudar vocês da melhor forma possível. É interessante que vocês também tragam dúvidas e tentem aplicar em alguma coisa no seu cotidiano para vocês colocarem em prática, né, e essas dúvidas que vocês trouxerem ser uma coisa do mundo real, né, porque é interessante a gente ver a prática, tá bom? Mas é isso, gente. A gente se vê na próxima aula, então. Tchau, tchau.